alegria, né? Uma responsabilidade, mas também uma alegria. A gente está compartilhando alguma coisa. E essa semana o pastor me convidou. A gente tem o roteiro, né? Vamos orar para saber o que Deus quer falar. E um texto veio ao meu coração, Lucas capítulo 17. A partir do verso 11, um texto bastante conhecido. E acredito que você já ouviu muitas ministrações a respeito desse texto, os 10 leprosos. Mas há algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração. O pastor Jonathan tem falado nesses últimos tempos. E esse é o tema do ano, ser e fazer discípulo. E semana passada, o pastor foi falando da questão da simplicidade. E nas outras semanas também. Mas semana passada, eu fui muito impactado. Ministrou muito ao meu coração. Às vezes a gente não precisa ouvir grandes coisas, né? Tem aí os grandes pregadores, as grandes palavras, mas a gente precisa ouvir o Evangelho na sua simplicidade, de coração aberto. E eu acordei domingo passado já muito reflexivo. E aí cheguei aqui e o pastor Jonathan falou várias coisas a respeito desse Evangelho, dessa vida simples, dessa simplicidade, daquilo que a gente precisa dispensar, aquilo que não é essencial. E começar a pautar a nossa vida por aquilo que é, de fato, não só importante, mas essencial. E aquilo foi ministrando no meu coração. E eu queria não fugir muito desse tema, né, do discipulado. Então eu acredito que não é propriamente o tema que o pastor vem desenvolvendo, mas eu quero falar sobre isso. Capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Verso 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse texto, quando eu meditava sobre ele, a primeira coisa que me veio à memória é um contraste. Jesus estava passando ali entre Samaria e Galiléia. Talvez Jesus pudesse pegar outro caminho, mas naquela oportunidade, naquele dia, Jesus queria abençoar a vida daqueles leprosos. E aí, eu não consigo parar de pensar no contraste, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, dos 10 leprosos. Lá no final do texto que nós lemos, Jesus fala: onde estão os outros 9? Não foram os 10 que foram curados? E é interessante porque eles estavam vivendo na mesma situação, no mesmo lugar. E já é interessante pensar que haviam 9 judeus, provavelmente, e um samaritano que estavam convivendo. Todos nós sabemos que os judeus e os samaritanos, eles não podiam estar juntos, eles não conseguiam estar juntos. Havia uma rixa, havia uma dificuldade, porque para o judeu, o samaritano era um judeu mestiçado. Ele não era um judeu puro. E aí então havia essa rivalidade. Mas nessa situação, nesse tempo difícil, estava todo mundo junto. Nos parece que estavam convivendo ali num povoado. E não havia
diferença entre eles até aquele momento em que Jesus estava passando. Isso me faz pensar, e nós vimos isso na pandemia, que as dificuldades nos ajuntam, não é verdade? As lutas, quando passamos pelas mesmas lutas, mesmas dificuldades, parece que a gente tem uma tendência. Esses leprosos estavam ali, Jesus estava passando por aquele lugar, Jesus tinha um alvo, uma visão. Ele estava indo para Jerusalém. O foco de Jesus, obrigado, querido. O foco de Jesus não era ser conhecido no sentido da fama. Eu fiquei pensando, Jesus podia passar pelas grandes cidades ali, né? Porque ele já estava nos seus últimos dias do seu ministério terreno, mas ele passa no lugar onde poucos gostariam de passar. Nas divisas, nos povoados, na onde as pessoas, provavelmente esses povoados eram pessoas marginalizadas. A Bíblia não fala muito, mas eles moravam muito distante ali da grande concentração da cidade. E Jesus estava passando ali com um alvo, firme, determinado, vai para Jerusalém. O foco de Jesus era Jerusalém. Aí eu podia falar sobre isso. Jesus estava indo para o Calvário. Jesus estava indo cumprir aquilo que Deus falou desde Gênesis. E é interessante que enquanto Jesus está ali passando, focado naquilo que ele iria fazer, situações foram acontecendo. E a Bíblia nos informa que esses 10 leprosos que moravam ali naquele povoado, que ficavam por ali, ao ver Jesus, se aproximaram numa distância segura, porque os leprosos, eu acredito que todo mundo sabe, mas eu vou dar esse pano de fundo, os leprosos precisavam ficar pelo menos 50 metros ou 100 passos de distância. E todas as vezes que o leproso ia se aproximar de alguém, ele precisava não só ficar essa distância, mas gritar: imundo, leproso. Eu não consigo deixar de parar de pensar em que situação, amados. Hoje a lepra tem outros nomes, hanseníase, tem tratamento, né? A pessoa não precisa ficar segregada, não precisa ficar distante, não precisa ficar afastada, tem sim que ter alguns cuidados. Mas eu não consigo parar de pensar que naqueles dias era muito difícil para o leproso, era muito difícil. Quando ele provavelmente foi avaliado que ele estava com alguma enfermidade na pele, e era o sacerdote que fazia isso, lá em Levítico 13:14 fala muito bem a respeito dessa questão. Ele era avaliado pelo sacerdote e o sacerdote esperava 7 dias, mais 7 dias, e se não sarasse, ou dependendo como a lepra prosseguisse, ele era excluído. Ele era convidado a sair do meio da sua família, ele era convidado a sair da cidade, e ele era obrigado a ir para fora da cidade. Então eu fico pensando, que vida dura, que coisa terrível. Além do que, eles não tinham nenhuma expectativa. Nos anos 60, 70, se não me engano, havia muitos lugares, até aqui no Brasil, em Minas, existe ainda até hoje, alguns leprosários. E eu nunca visitei, só pela internet, mas as pessoas que já foram visitando, ouvindo relatos, é terrível, gente sem mão, sem orelha. 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, a pessoa que ia visitar o seu ente querido, quando ia visitar o seu ente querido no leprosário, quando ela voltava, ela precisava, entre outras coisas, colocar todas as roupas num caldeirão fervendo e deixar ali cozinhando por algum tempo,
dada a seriedade que era contrair essa doença chamada lepra, hoje hanseníase. Então não dá para parar de pensar como aqueles homens estavam vivendo. Que dor! Além da dor física, uma dor emocional, uma dor psicológica. Então, amados, era algo fora do nosso entendimento, longe do nosso entendimento. Talvez alguém aqui, alguns de vocês, ou aqueles que estão nos vendo, tenha alguma experiência com isso, tem um parente, conviveu, foi visitar, mas é muito fora da nossa vida cotidiana. E estavam lá esses 10 leprosos, unidos. Acabou a rivalidade entre eles, né? Porque, como eu disse, às vezes aquilo que a gente vai vivendo ou convivendo acaba nos unindo. E diz o texto, nos informa o texto, que eles chegaram, se aproximaram de Jesus e devem ter gritado aquilo que eles precisavam sempre gritar, né? O estigma da vida deles: leprosos, imundos. Hoje eu fiz uma série de afirmações para a minha vida. Eu falei: Deus, eu sou do Senhor, eu sou um homem de Deus, Eu fiz algumas afirmações para a minha vida nessa manhã, enquanto eu estava orando. Mas, no entanto, eles tinham que afirmar sobre eles um imundo. Imundo. Imagine. Já é uma palavra forte. E diz o texto que eles chegaram, se aproximaram de Jesus. E talvez num coro, né? Porque nos dá a impressão, tudo no plural, que eles chamaram por Jesus, os 10 leprosos, gritaram a Jesus e disseram: Jesus. E gritaram em alta voz, ficaram a certa distância, verso 12, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. A lepra tem uma simbologia do pecado, toda a Bíblia, de impureza. E esses homens, então, a gente não sabe como eles ouviram falar a respeito de Jesus, mas eles ouviram falar a respeito de Jesus. E era, na minha visão, a última oportunidade da vida deles. Por quê? Jesus estava indo para Jerusalém. Em Jerusalém ia findar o ministério terreno de Jesus. Se Jesus não passasse por ali, se eles não gritassem por Jesus, eles iriam todos a óbito, de uma maneira terrível, isolados, sozinhos, angustiados. Há muitas lições aqui. Eu quero ser breve hoje, até porque eu acho que todo mundo quer almoçar, né? Mas, amados, hoje, você e eu temos a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Jesus está passando a nossa vida essa manhã. Jesus está entrando na sua casa nessa manhã. Jesus está falando conosco nessa manhã. Nós temos a oportunidade, o privilégio de poder fazer como aqueles leprosos. Talvez o seu problema não seja como o deles. Talvez seja muito menor, numa proporção muito menor. Talvez você não corre risco de vida. Mas talvez você tenha uma situação que você queira clamar hoje, dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu preciso da tua ajuda. E eu não sei o que está passando no seu coração, mas eu creio. Sabe, amados, às vezes, eu já ouvi isso várias vezes, as pessoas falam: eu não sou digno. Aqueles homens não fizeram nada. Eles estavam na pior situação possível. Eram considerados homens impuros, pecadores, porque
justamente essa questão. A lepra, quando alguém se tornava leproso, então as pessoas já era pejorativo, já ficava ali o estigma de que era pecador, que a lepra o acometeu por conta de alguma coisa que ele havia feito. Mas eles não fizeram absolutamente nada. Eram impuros, eram leprosos, estavam à margem. Mas eles entenderam por alguma razão que Jesus estava passando ali. Havia uma oportunidade. Fala comigo, oportunidade. E eles não perderam essa oportunidade. Eles gritaram: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Amados, eu penso que nessa manhã, esse pode ser o seu grito. Este pode ser o meu grito. Este pode ser o nosso grito. Você que está nos ouvindo, nos vendo, você que vai nos ver. E é interessante, porque Jesus nunca, você não vai encontrar nas Escrituras, você não vai encontrar em lugar nenhum, Jesus nunca nos decepciona. Ele nunca deixa de nos atender. E esses homens gritaram então: Jesus, tem misericórdia de nós. E o Senhor disse para eles: vão, mostrem-se aos sacerdotes, porque esse era a direção, o costume. Levítico 13:14, como eu falei há pouco, determina que o sacerdote avalia. Ele era o agente, eles eram os agentes sanitários da época. Não só o sacerdote, mas ele tinha uma função, várias funções, aliás. E aí Jesus fala para eles: vão. Jesus não disse para eles: vocês estão curados, vocês estão perdoados, não, vão. Fala para o sacerdote avaliar vocês. E diz a palavra que eles foram. Ninguém falou nada. Aqui tem uma outra lição. Eles não podiam se aproximar do sacerdote se eles não tivessem curados. Eles nem podiam se aproximar do sacerdote, mas quando Jesus falou, eles obedeceram, eles foram. Então havia fé no coração daqueles homens, por alguma razão. Da onde eles conheciam Jesus? Qual era a participação deles no ministério? Nós não sabemos. Mas eles agiram, tiveram uma postura, uma atitude de fé. Todos eles. Porque eles saíram sem questionar, sem titubear e foram. E aqui é que eu falo de um contraste. Aqui é que eu falo de um contraste que eu fiquei pensando até para a minha própria vida. A gente como igreja conhece Jesus, a gente participa do ministério, às vezes nós vivemos as mesmas experiências como cristãos, ouvimos a mesma palavra, ouvimos o mesmo evangelho, temos as mesmas diretrizes, doutrinas bíblicas, e a gente tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui essa manhã, você não estaria vendo. Mas a grande questão é que desses 10 homens que foram curados, só um voltou. Só um voltou. E esse é o grande contraste que eu fiquei pensando quando eu estava meditando essa palavra, né? Que muitas vezes a gente está na igreja e a gente não tem a mesma postura. A gente age como esses outros 9 que clamaram, entendiam que a oração era poderosa, que o clamor seria ouvido, que foram até Jesus, que entenderam que Jesus tinha o poder de mudar, de transformar a vida deles. Mas na hora que Jesus obedeceram,
vão mostrar-se ao sacerdote, mas não voltaram. E eu não sei, não quero gastar tanto tempo nessa questão, mas às vezes a gente é assim como um desses 9. Às vezes nós agimos como um desses 9. Às vezes nós vivemos assim como um desses 9. E como aquilo que eu falei, pastor Jonathan, o tema desse ano é ser discípulos e fazer discípulo, muitas vezes a gente não vive como discípulo. Estamos juntos, recebemos o milagre, até obedecemos. No entanto, a gente segue a nossa vida. Amados, essa é a minha leitura. Por que os 9 não voltaram? Porque eles estavam interessados em ser avaliados, passar pelo processo de purificação e voltar para a sua vida. Que é normal, claro, absolutamente normal, quem não gostaria? Mas eles deixaram que isso se tornasse a primazia. Quero voltar para minha casa, é a minha leitura. Quero voltar para minha família, quero voltar para os meus negócios, faz tantos anos, e quero voltar para a sociedade, quero voltar para o templo, quero voltar para a religiosidade judaica, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Receberam, tiveram fé, ouviram, clamaram, mas no entanto, entenderam o que era mais importante. Era a ordem de Jesus, é verdade. Mas entenderam que era mais importante dar início à sua vida, ao retorno da sua vida passada, do que de repente voltar para trás, como aquele 10º leproso, que no meio do caminho percebeu que estava purificado. Às vezes eu fico viajando, imaginando a cena, né? Caminhando tudo junto, na mesma fé ali, tudo juntinho, oh, glória a Deus, aleluia. Mas no meio do caminho alguém percebe, talvez esse estrangeiro olhou para o outro que estava sem orelha, agora está com orelha, o outro estava sem mão, está com mão, e falou, peraí, opa, eu não vou voltar, caminho errado. Sabe, agora eu vou viver uma vida diferente, uma nova vida, esse é o tema, uma nova vida. Não vou fazer as mesmas coisas, não vou viver as mesmas coisas. E no meio do caminho, então, ele para. O que me chama a atenção é que os outros 9, nenhum, não decidiram ir com ele. Não foram tocados por de repente ele falar, não, peraí, eu vou voltar. Quem está me entendendo? Amado, ser discípulo, eu estou falando para mim também. Pastora Dilson, você precisa ser um grande discípulo. Não, eu sou um pequenininho discípulo. Eu estou como Paulo, mais pecadores dentre todos os homens. Mas eu não desisto. E tem sido bom, pastor Jonathan, falar sobre discipulado. Meu Deus, semana passada eu saí aqui meio do avesso. Mas é assim que a gente tem que sair. Eu fico pensando nesses 9 homens, esses 10 homens, vendo um deles se deslocando do grupo. Irmãos, quantos anos eles já estavam ali? A Bíblia não fala. Eles já tinham intimidade. Eles já tinham conexão. Eles tinham tudo em comum. Aí de repente um se desloca do grupo e nenhum outro é atingido, nenhum outro. Eles eram insensíveis, porque a própria enfermidade causava essa insensibilidade, mas agora encontraram Jesus e
eles continuavam insensíveis. Eu gosto aqui, e eu vou avançar para não demorar. O verso 15 diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Mas o verso 14, tem uma palavra aqui que me chama a atenção. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Fala, purificados. Os 10 eram impuros. Mas agora, segundo a ordem, a obediência, a fé, eles foram purificados. Quando eu estava meditando, essa palavra me chamou a atenção, porque foi isso que aconteceu. Agora, eles estavam limpos. O milagre da cura aconteceu e os limpou. Mas o verso 15 fala que um foi curado. Isso me fez pensar que muitas vezes, amados, a gente vive de uma maneira diferente da que nós deveríamos viver. Os outros 9 dos 10 foram purificados e seguiram sua vida. Aquele 10º leproso foi curado. Ou seja, eu entendo que ele não só sofreu uma mudança, uma transformação exterior, mas o impacto de Jesus na vida dele foi também interior. Foi tão profundo que ele não foi só purificado, limpo, sarado, mas agora ele foi absolutamente curado por dentro e por fora. E por conta disso é que ele conseguiu entender que ele precisava voltar. Que a vida dele precisava ser uma nova vida. Eu anotei muita coisa aqui. Mas eu vou falar de 3 coisas, porque esse 10º leproso, ele entrou no processo de uma nova vida. E discipulado é isso. Viver o discipulado é uma nova vida a cada dia. Uma nova ação a cada dia. Um novo passo a cada dia. Todos os dias, enquanto houver fôlego nas nossas narinas, a cada dia eu preciso ter uma nova postura. E esse homem então foi curado. Nós temos visto igrejas abarrotadas, megas igrejas, muita gente se convertendo, mas pessoas que têm sido purificadas. Não sei se eu estou me fazendo entender, purificado e curado. Gente que foi purificada, recebeu milagre, crê, amém. Mas gente que foi curada, amados, é uma nova vida. E 3 coisas nesse texto para esse discípulo que foi curado, vivendo a mesma experiência, andando juntos, fizeram o clamor, viram Jesus, receberam o milagre, mas apenas um foi curado. E a minha pergunta para você nessa manhã é, para nós somos purificados, ainda que seja o início do processo, ou nós temos sido curados? Está me entendendo? Amém? E amados, esse homem então foi curado. E eu penso 3 coisas que eu quero falar rapidamente. Uma nova vida esse 10º leproso começou a viver. E a primeira coisa que me chama a atenção é que quando ele percebeu que ele havia sido curado,
ele começou a louvar a Deus. Um cântico novo estava nos seus lábios. Enquanto eu meditava, eu comecei a pensar na minha própria vida. Eu sou um reclamador. E a Bíblia diz que aquele que peca, confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Eu sou um reclamador. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente, ao invés de ter um cântico nos nossos lábios, a gente faz qualquer outra coisa. E esse homem começou a viver uma nova vida, uma nova experiência. Então ele tinha um cântico. E a sua primeira postura agora nessa nova vida, frente a Jesus, cara a cara com Jesus, é: vou adorar a Deus. Talvez por muitos anos ou décadas aquele homem não cantava absolutamente nada. Mas agora ele podia cantar. Então, nessa nova vida ele tinha um cântico. Um novo cântico nos seus lábios brotava. Oh, meu querido, a gente que anda com Jesus, que conhece a Jesus, que vive para Jesus, que somos discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos aprender com esse leproso. Ele tinha um cântico em seus lábios. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. Porque os outros 9 seguiram adiante. Mas esse voltou. Voltou. Talvez hoje a gente precisa voltar. Voltar a orar mais. Voltar a ler a Bíblia. Voltar a cantar mais. Voltar a ter mais comunhão. Voltar para os braços de Jesus. Nos voltarmos para aquele que é o Criador da nossa fé, da nossa vida. Diz o texto que ele voltou. E eu desejo de todo o meu coração que em alguma área da sua vida nesta manhã, você que está aqui, você que nos ouve, você tem esse despertar de que eu preciso voltar. Porque 9 se foram, mas um voltou. Ser discípulo, fazer discípulo. Eu preciso voltar. Eu preciso entrar naquilo que me alinhar com aquilo que a palavra diz. Eu preciso viver aquilo que a palavra diz. Eu preciso experimentar aquilo que a palavra diz. Eu preciso transformar o meu coração, ou deixar ser transformado o meu coração para viver aquilo que a palavra diz. E quando ele voltou louvando a Deus em alta voz. Extravagância. Oh, amados, faz tempo que eu não vejo umas extravagâncias, hein? Me lembro. A gente às vezes ficava até bravo, né? Quando alguns irmãos davam glória a Deus toda hora bem alto e tal. Hoje a gente mal vê. Não estou falando aqui da nossa igreja, tá? A gente mal vê alguém gritando glória a Deus. Mas esse homem diz a palavra. Nessa nova vida, diz a palavra, esse homem voltou em direção a Jesus, dando glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo que tem faltado, primeiro tem faltado um cântico nos nossos lábios. É isso que eu vejo na vida desse homem, nessa nova vida desse homem, desse 10º leproso. A segunda coisa que eu vejo na vida dele é um reconhecimento. E eu acabei de falar a palavra voltou, porque de alguma maneira, dos 10, foi o único que conseguiu entender o que era necessário fazer. A postura dele foi diferente dos demais. Não, eu sou crente, eu estou vivendo o evangelho,
devolvo meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, mas está seguindo a sua vida. A vida cristã é prática. A gente entende mais do que nunca que hoje falar não resolve nada. O que fala mais alto é a nossa postura, é o que nós vivemos, é a maneira como nós nos comportamos. Há uma leitura diferente. Eu posso falar à vontade, eu posso dizer palavras bonitas, eu posso trazer poemas, eu posso falar eloquentemente, mas no entanto isso não será ouvido porque as pessoas estão... Há uma leitura diferente. E esse homem, ao voltar, há no seu coração um reconhecimento, diga reconhecimento. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu as suas prioridades. Ele entendeu o que era mais importante. Ele entendeu o que era essencial. Então eu vejo na nova vida desse moço. Agora ele canta, ele adora, ele louva em alta voz, ele é extravagante, ele adora. Mas ele também reconhece. Amados, às vezes a gente não reconhece. Vem para a igreja, vive o evangelho, tem célula, faz isso, faz aquilo outro. Experimentamos milagres e muita coisa, mas a gente não tem. A nossa postura, a nossa vida, a nossa caminhada não é de alguém que reconhece quem é Jesus na íntegra. E eu vejo na vida desse moço reconhecimento. E por último, para eu terminar, diz o texto que esse moço vem com tudo. Dá para imaginar? Eu consigo imaginar Davi saltando, pulando, aparecendo o cuecão. Mas eu consigo ver esse leproso vindo numa alegria. Porque falou, não, eu preciso voltar para Jesus. Não tem jeito. E ele vem. E essa é a terceira coisa. Ele vem com o coração cheio de gratidão. Ele vem cantando. Se joga nos pés de Jesus. Oh, queridos. Quando foi a última vez que você se jogou nos pés de Jesus? Uma nova vida. Um cântico nos seus lábios. Uma postura prática de reconhecimento. Atitude. Não vou ser igual aos demais. Todo mundo vai voltar para Jesus. Eu vou voltar para Jesus. Primeiro Ele. Primeiro para Ele. Primeiro com Ele. E um coração cheio de gratidão. E os outros 9? Eu tenho uma lista de adjetivos para eles aqui, mas não vou falar. Amém. Vou terminar. Ser discípulo e fazer discípulo. Amados, o que vai impactar a vida das pessoas? Nossa, quando eu olho para aquele irmão ou para aquela irmã, ele está sempre cantando. Ele sempre tem um cântico. Você já conheceu alguém assim? Eu olho para aquele irmão, para aquela irmã, eles falam, ela fala tão pouco, ele fala tão pouco, mas a vida dele, as atitudes, e quando fala, é algo tão... Aquele ali serve a Jesus. Tem que ser crente. Porque as suas atitudes são... E aquele fulano, e aquele irmão, aquela irmã?
Que coração quando a gente vai falar com eles. Que gratidão, que... Ser discípulo de Jesus, amados, é isso. Em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Cada um tem as suas lutas. Mas eu aprendo nessa manhã, entre muitas lições, que uma nova vida, andar com Jesus, é isso. Um cântico, uma adoração, um louvor nos meus lábios. Uma mudança de postura. Se eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, tudo precisa mudar. Se Ele é Senhor e eu sou servo, sou escravo, como afirmava muitas vezes o apóstolo Paulo, tudo precisa mudar. Eu não posso mais viver a minha vida do jeito que eu quero, o meu bel prazer. Eu não posso decidir mais. E com tudo que eu vou vivendo, com todas as experiências e com tudo que eu vou passar, o barco ainda pode vir tempestade, mas eu preciso ter um coração grato. E eu gostaria de orar com você.